A paz do Senhor, queridos, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do nosso Pod Life, o seu podcast semanal favorito. E eu tô com meu amigo Mano Nick, beleza, mano? Como é que você tá, meu irmão? Tudo bem, cara? 100%. Como é que foi a cara. semana? Foi, graças a Deus, maravilhosa, né? Não tem como, na presença de Deus não tem como nada ficar ruim, não é? E aí, pessoal, a gente acabou de ter um culto que... Pensa no mim que chorou fui eu. Foi top. Foi forte. E assim, esse episódio do podcast, ele é gravado, né? O culto aconteceu no domingo, no dia 4 de junho, e foi power. Nós recebemos um cara aqui que ele é fantástico. Já você vai ver, eu sei que você já sabe, porque você já viu a capa aí do nosso vídeo, mas a gente vai ter a oportunidade de bater um papo com ele, conversar um pouquinho. Mas antes tem aquela parte que é básica, que vocês já sabem, mas não custa relembrar, né, Nick? Com certeza. Obrigado, pessoal, por estar nos acompanhando. Já deixa sua curtida aí. Você que é novo, acabou de chegar, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para não perder cada episódio. E também segue o nosso Instagram, que vai estar aparecendo aí embaixo, para não perder nosso conteúdo, porque nosso conteúdo é top. Top! Como eu sempre digo, toda vez que você faz isso, você nos ajuda, porque o YouTube vai entender que esse conteúdo ele é relevante e vai cada vez mais levar para mais pessoas. Com isso, a gente consegue atingir o nosso propósito. Primeiro, glorificar e engrandecer o nome de Deus. Yes. E segundo, para que essa mensagem chegue na casa de muitas outras pessoas e muitos jovens possam ser abençoados também. Aleluia. Sem mais delongas, O brabo de hoje a gente está recebendo um cara muito bravo aqui. A gente está recebendo em nossos estúdios o evangelista Guilherme Batista. Chama. Isso. Guilherme, Aleluia. seja muito Tamo na área. bem-vindo. Vamos na área, cara. Muito feliz de estar aqui com vocês e a gente poder compartilhar essas coisas boas que Deus está Mano, fazendo. que honra receber você, velho. Eu acompanho você na internet já faz um tempo e eu vejo o trabalho que você tem feito, assim, sensacional, cara. Que Deus continue abençoando a sua vida e obrigado por ter aceitado o nosso convite aí, irmão. Amém, amém. Você estava chorando hoje de raiva, de alegria, de emoção. O que foi o sentimento do choro? Uma mistura. Deixa eu começar perguntando. Eu quero saber o que aconteceu para que hoje o baterista tava chorando, gente. Pois Não, é. batera, não. Deus fez algo. E vou te O falar, baterista chorar. E não, e por esse batera que chorar, realmente o culto foi power, viu? Foi forte, Conta aí irmão. pra gente o que aconteceu. Irmão, aquelas pessoas aceitando Jesus, cara. Nossa, meu coração se alegrou demais. E eu vi pessoas ali indo na frente, pessoas que eu orava todos os dias pela vida daquela pessoa. Sabe, eu falei assim, Deus abençoe fulano, que ele possa seguir o teu caminho um dia. E, cara, hoje eu vi pessoas se indo lá na posicionar, frente, se né? posicionando, irmão, aquilo me alegrou. Deus continue abençoando a sua Amém, vida, por glória a ser um Deus. instrumento, cara. Isso é obrigado. maravilhoso, né? Que isso. E continua derramando aqui no Pod Life também. A gente quer saber um pouquinho da sua vida, de onde você veio, se você já nasceu no lar evangélico ou não. Quando que você começou nessa caminhada cristã? Olha, eu sou cristão desde o dia que eu nasci, né? Tem essa vertente aí de Aleluia. cristão, né? Que já parece que o parto já foi dentro da igreja, né? Fizeram parte, tão crente que a pessoa é. Eu já nasci num lar cristão, só que só aos 16 anos de idade foi quando eu, de verdade, firmei o compromisso, alinhei os caminhos com o do Senhor, e aí daí pra frente nunca mais parou. Nunca mais Mas parou. começou aos 16 anos de idade, né? Então, de lá pra cá, 17 anos. Uau, antes dos 16, você tava, tipo, só ia na igreja? Frequentador de Você é um igreja. Igual eu frequentador falei de hoje no igreja, culto, tem muita gente que é só frequentador, é a multidão que acompanhava Cristo, mas uma hora a gente alinha o caminho com o dele, né? Perdão. O nosso pastor diz algo muito interessante, né? Que às vezes você entra na igreja, mas não entra no culto, né? Você Sim. vai porque a família ensinou, você foi Tá ensinado. acostumado, né? E vai Tem muita vivendo gente que dessa vem por vida. desencargo de consciência. Exatamente. Você sair e vir ao culto quando você não vem, você tá fazendo a coisa errada e ainda não vem no culto, parece que pesa mais. Agora quando você tá fazendo algo errado, distante de Deus, mas vem no culto, você amenizou um pouco. Meu Deus. Mano, e o que te fez, assim, mudar de vida, tomar um jeito, assim? O que te fez? O que me fez mudar de vida foi entender que Jesus tinha um chamado para todo mundo. E eu entendo que existe um propósito, um chamado específico para cada pessoa. E eu falei assim, eu vou descobrir o que... Se Deus criou eu para alguma coisa, se Deus criou eu com um propósito, eu vou descobrir. Eu vou gastar minha vida inteira tentando descobrir para que foi isso. E logo já no início, eu já fui começando a ser inserido naquilo ao qual Deus queria. Hoje eu tenho certeza clara daquilo ao qual Deus me chamou. Sei que ainda não estou vivendo nada, Apenas o início. algo pequeno ainda diante da grandiosidade do que Deus vai fazer. Mas eu já Glória a sei o Deus. rumo para onde a parada tá indo, né? Top, Que irmão. top. E você começou, assim, já pregando? Como é que foi, assim? Eu comecei liderando os jovens, o espírito de liderar, ele vem desde sempre, né? Então, quem lidera, normalmente, antes de liderar a igreja, você liderou o futebol, você liderou o churrasco, você liderou o dia de jogar videogame na casa do amigo. Então, você lidera tudo.
Então, normalmente eu era assim, se eu marcasse churrasco, tinha churrasco. Se eu não marcasse, não ia ter. Se eu marcasse pra galera jogar videogame, o povo ia jogar videogame junto. Então, aí dentro disso você vai entendendo, assim, olha, o povo atende ao meu chamado de liderança. Então, não foi só no futebol, não foi só no videogame, não foi só pra sair pra lanchar, não. Foi pra todas as coisas. Então, eu marcava o rolê e a galera ia e falou, então agora vamos liderar. E aí hoje a gente marca as coisas, né? Então, top, irmão. Pro reino de Deus e as coisas têm acontecido. E Guilherme, como foi pra você ainda na juventude tomar uma decisão de fato entregar a sua vida para Cristo, né, na totalidade, deixar apenas de ser um ouvinte, um participante da igreja, mas se instalar ali na linha de frente, ministrando, ganhando vidas, liderando jovens, em contrapartida, acredito que você ainda estava na escola, lidar ali com o mundo, né, porque o mundo, ele, quando ele quer te atrair, ele investe bem, né? Mas como foi pra você se posicionar e dizer assim, não, peraí, o mundo tá aqui, infelizmente eu preciso viver nele, mas eu tenho um posicionamento e eu vou seguir a Cristo? Olha, eu tô assistindo uma série, e acho que é o Desafio da Selva, um negócio assim, né? E a apresentadora até falou assim, olha, vai conseguir vencer na selva quem se adaptar ao padrão da selva, né? Quem se adaptar ao jogo da selva, como que a parada toda funciona. Sim. E o que acontece? Eu notei que, tipo, às vezes ficar fugindo é muito complicado. Se você não aprender a adaptar o seu cristianismo dentro do jogo do mundo, dentro da parada do mundo, vai ficar ainda mais difícil, porque as pessoas vão te bater o tempo inteiro, eles vão criticar, eles vão tentar te parar de todas as formas. O que eu acho que o Guilherme conseguiu fazer? Eu consegui entrar no jogo da galera do mundo sem me envolver com o mundo. Daniel foi pro meio da Babilônia, ele conseguiu governar no meio da Babilônia. E ele permaneceu cristão e não tem nenhum relato de Daniel desviado no meio da parada. Mas ele permaneceu na Babilônia. A Babilônia vai mudar o sistema, vai tentar de todas as formas fazer você parar, mas você vai ter que ter jogo de cintura para conseguir jogar o jogo do mundo sem que você se perca em meio a ele. Então, assim, meus amigos zoavam, brincavam, curtia, de que, tipo, você é virgem e tal, esse monte de coisa. Eu entrava no jogo deles, eu ria com eles, zoava com eles. Então, assim, é o famoso apelido, né? Se você coloca um apelido e a pessoa falar que não gosta, o apelido valeu, tá certo, e agora é que nós vamos te chamar de... Assim, ô, Cabeção, se você falar assim, não é pra me chamar mais de Cabeção, a partir daquele dia todo mundo vai te chamar de Cabeção, porque a ideia do apelido é normalmente zoar com a pessoa. Agora, se você fala assim, Cabeção, esse Cabeção é mesmo, essa cabeça minha é grande, rapaz do céu. Então, eu usava mais ou menos essa artimanha. E aí, quando você zoa com você mesmo, você tira com que as pessoas entrem nesse jogo. Então eu comecei a brincar. Eles brincavam comigo, falando que ser virgem era bobeira. Eu falei assim, aí eu entrava no meio da brincadeira dele, das bobeiras dele e consegui vencer. Que bacana. Isso é muito interessante, até porque o jovem ele tem uma visão da igreja, às vezes, muito ruim, né? Porque ir para a igreja é você dizer, não pode isso, não pode aquilo. E quando você entra na brincadeira, quando você se permite, eles vão olhar e falar, peraí, tal da igreja não é algo tão ruim, porque o Guilherme ele é crente, né? Carrega a imagem e semelhança de Jesus, mas ao mesmo tempo ele também está aqui com a gente. Então isso se torna uma forma de evangelizar exemplo, né? E ganhar essas pessoas para Cristo. É uma estratégia excelente. Eu sempre fui, tipo, todo mundo desviava, né? Todo mundo saía, todo mundo ia, e eu perguntava para Deus, tipo assim, mas será que todo mundo tem que desviar? E aí eu falava pra Deus, principalmente com relação a casar virgem, eu falei assim, Deus, eu não vejo ninguém mais casando virgem, a galera não anda casando virgem, a galera já anda caindo. Eu falei assim, será que todo mundo tem que cair, todo mundo tem que falhar, todo mundo vai passar por esse processo? Eu falei assim, aí eu fiz um clamor pra Deus assim, tipo assim, será que tem como ainda casar virgem? Uau. E a resposta de Deus pra mim foi essa, case virgem e você vai dizer pra todo mundo que tem como casar virgem. Nossa, forte. Deus estava dizendo claramente pra mim, quando você olhar à sua volta e não encontrar um exemplo, que você seja o exemplo. Quando você olhar pra alguém, tá todo mundo bebendo, tá todo mundo fazendo isso, Deus está dizendo assim, faça diferente, você vai poder dizer pra todo mundo que não precisa fazer o que todo mundo faz. Então o Guilherme tá aqui, eu nunca bebi, nunca fumei, nunca usei droga, nunca me envolvi com balada, nunca fui de embalada, nada disso. E eu tô aqui para dizer que tem como, sim, passar pela juventude e vencer o processo dela sem se prostrar ao que o mundo oferece, né? Glória a Deus, cara, que top. Irmão, e hoje você tem um projeto muito, assim, top com os jovens, né? Que eu vejo na internet, é um trabalho, assim, fenomenal. E quando que você descobriu que, assim, poxa, eu tenho um chamado com os jovens?
Quando que você descobriu, assim, esse... Pra acho sair que você vai- fora da igreja e... Eu acho que você vai sendo levado, né? Você vai sendo empurrado, você vai sendo... Porque eu sempre fui uma pessoa que eu vou dizer que eu critiquei muitos trabalhos que eu não gostava, mas eu não ficava só na crítica, eu fazia o papel de se dá pra mudar, então eu vou mudar. Porque às vezes o problema não é você criticar, o problema é você nunca fazer nada pra aquilo mudar. Então, os meus líderes de jovens antes de mim, nenhum fazia congresso, não fazia as paradas, não fazia acampamento, não fazia as festas animadas, assim, tipo assim, festa animada fazia uma festa country, Sim. uma festa do cabelo doido, não Top. fazia essas coisas. E aí eu ficava reclamando, tipo assim, não tem um acampamento. Isso é uma crítica do que já normal. Ah, não tem um acampamento, não tem um congresso. Aí o dia que eu assumi a liderança, se eu fosse só dos que criticam, eu nunca teria feito isso. Não. Eu falei assim, aquilo que eu critiquei tudo a vida inteira de que não estava acontecendo, eu preciso colocar em prática agora. Então, se eu critiquei que não tinha acampamento, agora que eu sou o líder, eu vou fazer acampamento. Se eu critiquei que não tinha... Porque o grande problema é, a pessoa critica algo que não acontece, que não é feito, mas se tivesse a oportunidade de fazer, também não faria. Yeah. É verdade. Eu me lembro exatamente do meu pastor, reunião de obreiro. Tava na reunião de obreiro, que sou da Assembleia, tem reunião de obreiro, né? E aí os obreiros estavam reunidos, e aí um irmão levantou lá assim e falou assim, ó, pastor, eu preciso falar uma coisa. Ixi. Aí o pastor falou, pode falar. Ele falou assim, ó, eu tô vendo a nossa igreja aqui, tem anos que eu já tô aqui na igreja, não tem um departamento de evangelismo, pastor. Não tem ninguém saindo na rua evangelizando aí. Não tem grupo de oração na rua pelas pessoas, visita nas praças. Não tem... Cadê o grupo de evangelistas da nossa igreja? Não tem. E aí foi falando aquele monte de coisa. E aí ele falou assim, eu precisava expor isso aqui, pastor, porque é vergonhoso a nossa igreja não ter esse trabalho. Uau. Aí o pastor sentou e ele falou assim, eu quero louvar a Deus pela vida do irmão por nos lembrar isso aí. E eu queria aproveitar que o irmão tá de pé e te consagrar. A partir de agora você é o líder do departamento de evangelismo. Caraca, mano, que top. Então, a partir de agora, você lidera o departamento de evangelismo da igreja. E aí, eu quero te fazer só uma pergunta. Quantos evangelistas você acha que esse cara fez? Nenhum. Porque normalmente tem gente que só tá pra criticar. Yeah. Só tá pra apontar e dizer... E não, eu tô dizendo mais uma vez, não tem problema você apontar um erro, alguma coisa que precisa melhorar, algum negócio, mas desde que você faça a sua parte em tentar ajudar. Se eu vou apontar uma crítica e não vou fazer nada pra aquilo mudar, é melhor eu ficar de boca fechada. São os famosos... Agora, se eu tenho a oportunidade de criticar e falar a crítica construtiva pra algo, pastor, não tem um grupo de evangelismo, já que eu vi que não tem isso, eu tô me dispondo aqui, se o senhor precisar, eu quero ser o líder do departamento de evangelismo, ou eu posso auxiliar alguém no departamento de evangelismo. Porque o problema é que as pessoas só criticam e não fazem nada. Então as pessoas criticam o que o Guilherme tá fazendo, os trabalhos que o Guilherme tá fazendo, o jeito que o Guilherme tá fazendo, mas não estão fazendo nada. E por isso que às vezes algumas pessoas perguntam assim, como que você lida com a crítica? Eu lido com a crítica olhando quem tá criticando. Pronto, fácil. Com certeza nunca é Primeiro, exemplo. se a pessoa não me conhece, ela não tem o direito de me criticar. Se a pessoa tá criticando por alguma coisa que ela ouviu falar, pior ainda. Agora, se alguém sério, seu pai, seu pastor, alguém próximo de você tá te criticando ou falando algo pra ti, ouça essa crítica. Então, o jeito de medir é quem tá falando. Quem fala determina se eu vou ouvir ou se eu não vou ouvir, né? Que top. Uau. A gente viu que você cresceu muito nas redes sociais, na internet, é bastante conhecido. Você sofre acusações, apontamento dos haters? Como que você lida com isso? Ou não, isso não acontece? Por quê? Que eu tô te falando, porque a partir do momento que você se torna uma pessoa mais conhecida, se torna uma pessoa influente, referência, automaticamente sobrecai sobre você uma responsabilidade muito grande. E foi justamente o que você falou, aqui a gente costuma chamar, existe os fiscais de culto, né? E aí esses aí são os fiscais de crente na internet. Então eles vão sempre olhar para poder falar assim, mas sua postura já não tá muito certa, eles não tá fazendo isso. Como que você lida com isso, se você passa por isso? Acho que a primeira coisa é eu saber quem eu sou. Eu sei o que eu sou, eu sei o que eu tô fazendo e eu sei se o meu propósito tá segundo o coração de Deus. As pessoas vão criticar, independente de qualquer coisa. Eles vão criticar, eles vão falar, eles vão tentar o tempo inteiro acabar com aquilo que foi construído, que levou anos para ser construído, né? Então, assim, essas semanas agora saiu um vídeo meu em um dos portais
idiotas, né? Eu vou dar o nome de idiota pro portal, porque é idiota esse tipo de portais. Que eles só... A ideia deles é gerar contenda, é diminuir o brilho das pessoas ao olhar para alguém que está fazendo um trabalho voltado para o reino dos céus. Claro que tem algumas coisas que eles colocam ali que são verdades, que estão acontecendo, mas eu não vejo em lugar nenhum na Bíblia esse tipo de atitude, por mais de pessoas que se dizem cristãos. É né? verdade. E aí eu fui ministrar em uma igreja, e a hora que eu terminei de ministrar para os jovens, eu fiz um apelo. E o apelo que eu fiz foi assim, ó, hoje vocês vão entregar a vida de vocês para Jesus, vocês vão tomar uma decisão que é a decisão mais poderosa da vida de vocês. Só que eu queria saber que vocês me listassem quais são as duas coisas mais importantes que um jovem tem de valor. Aí eles listaram que o que o jovem tem de maior valor, a primeira deles é o celular. A segunda delas é o tênis deles. E eu virei e falei assim, ó, hoje você vai entregar algo que de verdade tem valor para você. Porque quem sabe o simples ato de você sair do seu lugar e vir aqui entregar a sua vida para Jesus, não te custa nada. Então hoje eu vou selecionar, hoje eu vou peneirar os que de verdade querem entregar a vida para Jesus. Porque ninguém vai sair do lugar para entregar a vida para Jesus sabendo que você tem que entregar o seu celular e o seu tênis junto com a entrega, se você não tá afim de entregar para Jesus. Então assim, aí eu fiz esse apelo e chamei todos eles na frente, né? E aí foram na frente, levando já o tênis. Eu falei assim, ó, você nem vai vir calçado com o tênis, você vai vir com o tênis na mão. E aí eles vieram com o celular e o tênis, deixaram o celular e o tênis lá na frente, ficaram lá na frente lá também. E aí eles fizeram aquela entrega, né? Fizeram aquela entrega. E aí, todas as vezes, eu após tudo encerrar, eu falo assim, olha, eu só queria medir onde estava o seu coração. Se você tava tendo coragem de verdade de entregar algo de valor, porque as pessoas, elas pensam e têm dor no coração para entregar o celular e para entregar o tênis. E aí eu faço uma pergunta para eles, o que tem maior valor? A sua vida ou o seu celular? E aí a pessoa vai dizer assim, é a minha vida. Eu falei assim, olha, então se você não tem coragem de entregar o seu celular, você acha que você vai entregar a sua vida? Uau, forte. Se é algo que tem muito mais valor? E aí eles vão, entregam tal, fica aquele peso do coração, né? Porque, tipo assim, tá entregando uma coisa que tem muito valor. E celular... Mano, se alguém algum dia na vida falar assim, que milagres que você viu na sua geração? Vão ter gerações que viram cegos verem, coxos andarem, paralíticos levantarem. E eu trabalho com jovens. Eu acho que para mim um jovem entregar o celular e o tênis dele nessa geração é tão milagre quanto você vê um cego ver. Quanto um paralítico andar. Então, tipo assim, ele entregar esse bem tão precioso... Sabe por que eu tô dizendo isso? Porque a Bíblia relata um jovem que Jesus pediu para ele entregar as coisas e ele não teve coragem de entregar. Ele até queria seguir E aí, dentro de tudo isso que eu tô falando, no final eu devolvo. Eu devolvo as coisas porque eu só queria mostrar onde estava o coração deles. O apelo do tênis, do celular, era só para selecionar e peneirar a galera que estava indo na frente. Porque não iria qualquer pessoa se tem que entregar uma coisa. Claro. Eles não sabiam se eu ia devolver. E aí acontece. Aí eu devolvo. E dentro de tudo isso, é sensacional isso. Porque você vê que você está levantando uma geração que precisa estar disposta a isso. E aí, falando sobre os haters, as críticas, olha que loucura. Tanto que eles só querem criticar. Eles falam assim, que base bíblica tem essa para essas ofertas? Falei, meu amigo, que base bíblica que você vai pegar se alguém pedir hoje e falar assim, olha, pai, é para você levar seu filho e matar ele. Olha a oferta que Jesus pediu para Abraão, que Deus pediu para Abraão. Ele não pediu uma oferta de um tênis, de um celular, não. Ele pediu para matar o filho e entregar o filho dele como oferta. Então, acontece. Aí, se você olhar lá no portal, os haters tá tudo assim. Que evangelho é esse? Que Bíblia é essa? Aquele monte de coisa. Tal, pega um pedacinho da sua fala. Falando um monte de coisa. Só que eu falo assim, eu que pergunto que evangelho que vocês não conhecem, que não tem oferta aí. Você chega a responder eles? Não, eu fico vendo lá os comentários, não fico respondendo não, porque a gente não fica respondendo de idiota. A parada é, que evangelho que esse povo não conhece, que as ofertas da Bíblia eram muito pior. Pois é. As primícias de Caim e Abel, e tanto que a oferta é algo tão importante, que a oferta de Abel, de Caim,
foi ofertado e mesmo ofertando ainda não agradou o coração de Deus. Forte. Então, tipo assim, oferta, irmão, essa é a oferta de 2023. Antigamente o que os caras tinham era o quê? Era um trabalhava com os animais, Sim. que levou um animal para ser ofertado, e outro que levou das plantações. Então essa era a oferta da época. Eles não tinham iPhone, eles não tinham tênis para ofertar no dia. Deus pediu o que eles tinham. Deus pediu algo que eles tinham. O menino tinha 5 pães e 2 peixes, Deus pediu, pega aí. É verdade. E aí nem deu noção pro menino de que o menino ia comer junto com eles. Pois é. Porque Jesus poderia ter pegado os 5 pães e 2 peixes e falado assim, galera, valeu, 5 pães e 2 peixes aqui, a gente vai fazer um McFish aqui do McDonald's aqui pros meus discípulos e vocês podem ir embora. Não, o menino entregou tudo. Então, tipo assim, a Bíblia é um livro de ofertas. E eu aprendo que quando eu oferto no reino de Deus, irmão, eu tô destravando coisas grandiosas. E aí, até nesse dia que o pessoal ofertou, eu falei assim, ó, você está fazendo uma oferta pelo seu ministério. E o mais extraordinário, como é que eu vou levar... Olha que loucura, foram 118 jovens entregando a vida para Jesus com um tênis e com o celular. Meu Deus. Olha aí, quem criticar, será que faz uma coisa dessa? Não, meu amigo, deixa eu colocar, se eu fosse levar para mim, deixa eu colocar 118 iPhone na mala e passar na alfândega do Brasil a hora que eu fosse entrar. Que cada um que eles taxam lá, eu ia pagar uma multa do tamanho do mundo. Então o povo Não, e esses portais, eles cresceram muito e, na verdade, é de fofoca. Só mudou, só colocou um gospel lá no meio, mas na verdade ele é voltado pra fofoca. Então já tá pecando, já tá errado aí mesmo assim. Mas eu quero aproveitar e te fazer uma outra pergunta, né? Deus te incumbiu da responsabilidade de trabalhar com jovens. A gente sabe o tanto que é uma responsabilidade muito grande. Porque o jovem, ele é muito 8 ou 80. Eu penso assim, né? Eu vejo assim. Um dia ele quer muito, outro dia ele já não quer. Então você tem que sempre estar fazendo um trabalho muito intenso com o jovem para que ele permaneça. E você nos contou que na sua época de escola, você não tinha boas notas e tudo mais, e Deus te falou o seguinte, não, peraí, vai para as escolas pregar o meu evangelho. E ele resolveu te levar para um lugar que era um lugar de vergonha para você. Como foi? Voltar para a escola, que era um lugar de vergonha, mas agora não mais um aluno que tirava notas ruins, mas como ministro do Evangelho de Cristo, com a responsabilidade e incumbência de levar o Evangelho para aqueles jovens. E ter se tornado bênção, tanto que foi. Não, isso é maravilhoso, porque eu sei claramente quem está fazendo aquilo. Essa eu acho que é uma das coisas que todo mundo precisa ter noção. Quem está fazendo isso na sua vida é quem? E eu sei claramente quem tá fazendo isso é Deus, porque eu sei quem era o Guilherme. Igual eu falei até hoje no culto, eu disse. No culto eu falei assim, olha, eu não me escolheria. Sim. Quem sabe se eu fosse escolher, eu me escolheria para uma outra área, onde eu sei que eu sou bom em alguma outra área. E Deus fosse, não, é aí onde eu vou te colocar. E esse é o espetáculo do evangelho, né? Deus escolhendo pessoas improváveis para coisas extraordinárias. Então, por isso que a Bíblia diz, eu uso aqueles que não são para confundir os que são. Ele usou um que não era para confundir até eu fiquei confuso. Meu Deus do céu. Então, assim, é a loucura dessas coisas. Cara, que top. Mano, e assim, você tem um dom, assim, pra atrair os jovens, que você vê num culto de jovens, é muito difícil ver um jovem, assim, prestando atenção na palavra. E hoje eu pude ver, quando você tava pregando ali, os jovens estavam tudo concentrado, cara. E tem muitos líderes jovens que com certeza vão estar assistindo e tem uma dificuldade pra lidar com eles, sabe? E qual é a dica que você pode dar para esses líderes do jovem para poder lidar certinho com os jovens hoje em dia? Primeiro a gente tem que ter Jesus, né? A gente tem que ser cheio da presença de Jesus e acreditar de que nós estamos no lugar exato onde Deus quer que a gente esteja, né? Então, esse é o primeiro passo. E a segundo, você precisa falar a linguagem deles. A gente quer trazer eles para eles entenderem a nossa linguagem. Eu vou dizer para você que está me acompanhando, eles nunca vão fazer isso. Ou você vai na linguagem deles, no formato que eles entendem, ou você vai perder seu tempo a vida inteira, porque eles não vão se adaptar à linguagem tradicional, o negócio. Não, é a gente que tem que abaixar e falar a linguagem que eles compreendem para ficar mais fácil. Então eu acho que o grande problema de muitas juventudes é porque o líder de jovem está querendo fazer o que ele quer. E não o que os adolescentes querem. O que eu estou dizendo não é fazer qualquer coisa aleatória, Sim. não. Mas, tipo, os adolescentes, eles pedem por algo.
eles clamam por algo, eles querem algo, eles querem só a zoeira, querem aquilo. Não, nem sempre eles querem só isso. Eles querem coisas, mas que seja o jeito deles, da forma deles. E aí é onde entra o segredo total, né? Você tentar se adaptar a esse formato. E esse formato é muito complicado, que de 4 em 4 meses ele vai atualizar. E se você levar 4 meses para você atualizar para a vertente antiga, quando você chegar daqui 4 meses, você já precisa atualizar para novos. Então, por isso que tem gente que fica o tempo inteiro correndo atrás de uma atualização que já aconteceu. Então, a pessoa tem que se virar nos 30. Oh, meu Deus. Gostei. Ô, Guilherme, o assunto é muito bacana falar de jovem, mas hoje a gente está vendo essa interferência da questão de gênero, agora tem o ele, ela, ele, enfim, criaram um tanto de nomenclatura, porque isso tem tentado tomar a cabeça dos nossos jovens. A mídia, esse grupo do LGBTQIA+, não sei o que da vida, tem tentado colocar na cabeça deles que é normal. Como ir para essa linha de frente? Porque você chega numa escola onde tem diversos tipos de jovens, né? E a gente vê que uma grande quantidade de jovens, infelizmente, tem sido enganados, tem caído nessa mentira do diabo. E aí, para os líderes de jovens, como lidar com essa situação? Como ganhar esse jovem para Jesus de uma forma com que ele não se sinta discriminado? Né? Porque o que essa turma tem que tentar colocar na cabeça deles não. Você nasceu assim, vai viver assim e continua. Não entra na cabeça dos evangélicos, né? Porque a gente tem hoje sofrido muito com isso também. Mas qual o trabalho diante dessa situação? O que a gente tem visto hoje é a nossa juventude ir a passos largos para cada vez mais um abismo, né? Uhum. Um abismo. E a gente... E deixa eu dizer para quem está nos acompanhando, esse abismo só vai afundar mais. Oh, yeah. Se você for olhar para a Bíblia não relata só a questão do relacionamento de homem com outro homem. O relacionamento vai ficar pior. E aí você vai começando a notar que a hora que você vê homem com homem, você vai achar normal, não simples, pelo simples fato de tipo assim, gente, que loucura é essa? Não, é porque tá fazendo coisa tão pior que eles vão começar a achar isso. Você fala assim, isso é mínima das coisas. Porque eles começam hoje com o homem com homem, que perante a palavra isso já é errado. Sim. E aí depois você tem relatos no TikTok, no Instagram, em publicações, que você vê que tem gente que tá casando com bonecos. Ou consigo mesmo. Tem gente que tá casando consigo mesmo, tem gente que tá casando com cachorro, tem gente que tá casando com animal. Então, tipo assim, o nível que o ser humano pode chegar cada vez mais distante de Deus é deplorável. Então, o que acontece? O relacionamento de um homem com outro homem, de uma mulher com outra mulher, é o início de uma porta, de um abismo muito grande que vai ficar cada vez pior. Vai cada vez mais ladeira abaixo. Porque se nós estamos esperando pelo fim dos tempos, então não tem como melhorar, man. Então, por isso que eu te disse, se a gente não aprender a ter o jogo de cintura, de jogar esse jogo e permanecer firme em meio a essa Babilônia que tá virando, porque quando você vai olhar, você vai dizer assim, Babilônia era tensa, irmão. Babilônia é complicado. Mas vai olhar Sodoma e Gomorra, amigo. Vai olhar que a hora que os anjos apareceram, o povo queria ir pra cama com os anjos. O povo, tipo assim, cada vez é pior. Então, acontece, gente, não vai melhorar. Não tem como melhorar. O fim dos tempos, se a gente tá esperando pelo fim dos tempos, é ladeira abaixo, pô. Tanto que a Bíblia tá dizendo que se ele não voltasse e adiantasse, até o certo ia se perder. Porque tão difícil que vai se tornar. Tão complicado que vai se tornar as coisas. E eu sei que a nossa ideia inicial é tentar ao máximo, blindar os nossos jovens, mas com algo chamado oração, porque a gente não pode fazer nada mais do que isso. Hoje os nossos filhos estão inseridos nisso dentro de escolas, eles estão inseridos, eles vão vir em 2 cultos de 2 horas, 3 horas na semana, mas eles estão inseridos em 6, 7 horas por dia
dentro das escolas deles e muita gente falando contrário, a televisão fala contrário, a rede social fala contrário, tudo fala contrário. E aí a gente tem que, de alguma maneira ou outra aí, blindar os nossos jovens em oração e dizendo, Senhor, que o Senhor levante os guerreiros desse último tempo. É verdade. Né? E lutar essa batalha. um tempo atrás, você e o Nicolas Ferreira fez um projeto muito bacana com os jovens e eu gostei muito que vocês Juventude teve pelo coragem, Brasil. cara. Vocês teve muita coragem, porque tem muitas pessoas aí que falam assim, poxa, eu podia fazer, mas vão me cancelar, igual eles falam. E, cara, parabéns. Você teve coragem, você e o Nicolas, e continue assim, mano, firme. Porque foi um projeto top. Eu acompanhei lá, foi topíssimo. Amém. Que bom. Glória a Deus. Guilherme, foi muito bom esse bate-papo. Eu sei que você tem uma agenda imensa aí, muita gente para poder atender, muito lugar para ministrar, e glória a Deus por isso, né? Porque de alguma maneira Deus, ele tá te usando para levar o evangelho a esses jovens. Porque jovem, ele é de 0 a 100 anos, né? Hoje foi lindo ver o apelo que você fez, ali mais de 17 vidas foram entregues para Jesus. Aleluia. E o que eu acho mais legal é essa certeza de que, olha, Deus está falando, porque é uma ousadia, né? Falar, olha, tem 17 pessoas aqui, e as pessoas ficam retraídas, porque o que a gente enxerga hoje muito na igreja, as pessoas elas têm medo de atender um apelo, preocupado com o que o irmão que está atrás vai pensar. Porque às vezes é uma pessoa velha de igreja, está há muito tempo, mas que ela precisa se reconciliar com Jesus, ela precisa ir lá, ter esse ato de fé. Mas ela vai pensar, peraí, eu tenho uma posição na igreja, fulano me conhece há muito tempo, e eu achei muito bonito isso, e a gente viu ali mais de 17 pessoas. Tá, e aí deixa eu fazer uma pergunta. Nós temos 4 pessoas aqui. Qual dos 4 que pensou, será se vai esse tanto de gente? Cara... Eu fiquei meio assim, eu achei legal a atitude, eu falei assim, é muita ousadia, mas como a gente acompanha, a gente sabe, não, vai acontecer, mas eu particularmente... Você fica meio assim com o pé atrás, entendeu? Exatamente. Até porque a gente conhece a realidade da Como é que igreja tava a fé de local. vocês, gente, aí enquanto Irmão. tava acontecendo? Os bastidores eu tinha aí. certeza que ia aparecer, eu tinha certeza. Aí, A ó, Letícia glória tá, a Deus. Letícia tá dizendo... Tô com fé. Então, se Deus falou, porque ele vai cumprir. Uau. Eu não sei se vocês em casa ouviram, mas a Letícia disse que tinha certeza que as pessoas iam. E que bom, Letícia, para aprender mais com você a manter essa fé. Né? Porque a gente tá num ambiente da igreja, num ambiente de culto, e tem muita gente que tava ali sentada ali e falou assim, ih, não vai estar de gente aí de jeito nenhum. Porque essa também foi a primeira vez que eu fiz o apelo, porque normalmente é assim, olha, aí vem uma quantidade e eu falo assim, ó, tá faltando tantos aqui pra chegar na frente. Você já Mas falou. hoje eu falei que faltava, que seriam os 16, antes de nem começar o apelo. E a gente viu, nós não estamos numa igreja que a igreja é enorme para se Sim. ter 17 pessoas Exatamente. voltando para Jesus ou entregando para Jesus. Foi Então, forte, assim, irmão. é bem especial. E por que eu faço isso? E é fácil a gente compreender. Eu sei o que eu carrego. Eu sei a autoridade que eu tenho. Eu não usaria essa autoridade para falar de cura. Eu oro por cura de muita gente, mas não é a minha praia, não é o para que eu fui chamado. A minha Nossa, autoridade é essa. Aí olha que loucura. Pedro e João na entrada do templo, eles oram pro leproso, o leproso não, o paralítico tá na entrada do templo e diz para ele assim, olha, eu não tenho prata e eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Ele falou o que ele tinha antes do milagre acontecer. Uau. Ele falou assim, olha, o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta e anda. Ele falou o que ele tinha antes do milagre acontecer. Ele falou, o milagre aconteceu. Por quê? Porque ele sabia o que ele carregava. Yes, é verdade. A parada toda eu preciso saber o que eu carrego. Que top. O que eu carrego, eu tenho autoridade sobre isso. Meu Deus. Então, hoje eu falei e eu sei que eu usei a autoridade que Deus me confiou. Essa autoridade foi a que Deus me confiou. E aconteceu. Nós estamos aqui num podcast, a gente falou que Deus falou ao meu coração a quantidade de pessoas e até passou. O tanto de gente. Foi até Glória a mais Deus. gente do que que a gente tinha falado. É forte. Então, tipo assim... O bom não é encher, o bom é transbordar. Deus transbordou hoje de uma forma especial, mas eu creio que aqueles 16 que precisavam estar lá estiveram, deu até 18, né? Foram Sim. 18 Sim, foi vidas lá 18. na frente, mas Que bênção. Deus nos surpreendeu. Que top. E você vai continuar aqui nos Estados Unidos por mais algum dia ou já tá regressando ao Brasil? Ainda não passou da meia-noite, né? Então, hoje eu estou indo embora, nós estamos voltando pro Brasil, depois de... Foi 9 dias, amor? 13 dias. 13 Uau. dias aqui nos Estados Você Unidos. sempre tá vindo aqui. É né, muito Estados Unidos? rápido, mas 13 dias foram
15 ministrações Uau. Uau. em 3 Ou dias. seja, tinha aí mais de um dia, você tinha mais de... É, teve esse dia que você domingo, ministrou Hoje eu preguei em Massachusetts pela manhã e agora à noite aqui, em Nova York. em Nova York. Na sexta-feira eu preguei cedo em Orlando, peguei o voo e preguei à noite em Boston. Então, tipo assim... Eu vi aí que teve churrasco, uma coisa Teve tudo. muito top. E eu tava assistindo alguns reels também, seu e da sua esposa. Vocês fazem alguns reels bem engraçados, bem legais. E isso que é muito legal, né? Porque você sai daquela capa, não, peraí, eu sou um homem de Deus, só da igreja, a Bíblia debaixo do braço. Mas não, vocês são gente, vocês E da são zoeira jovens, também. são da zoeira também. eu trabalho, a minha esposa, ela é mais séria que eu, né? Então, assim, ela lida com a parte, a seriedade, né? Uau. Eu sou uma pessoa engraçada, eu gosto de rir, eu gosto de curtir, eu gosto de brincar. E, tipo, gravar esses vídeos, a internet é assim, tem gente que não acompanha algumas pessoas que postam conteúdo de casais lá Sim. fora, então a gente decidiu retratar um pouco, porque além do Guilherme ser esse líder de jovens, líder de adolescentes, liderar a juventude, eu sou casado, então Yeah. ali eu gravo um pouco que a gente passa com o negócio, eu tenho o meu problema do TDAH, que agora eu comecei a gravar uns vídeos sobre TDAH, eu tenho os problemas que acontecem com a esposa e as coisas É a do realidade, dia a dia, então assim, a gente aproveita tudo pra Que compartilhar Jesus, né? Que bom. Mano, deixa eu fazer uma pergunta, velho. Sim. É uma pergunta que eu gosto de fazer pra vários convidados, mas uma pergunta assim que eu senti que era pra te perguntar. O clima chegou a ficar mais tenso agora aqui agora. Mano, se Jesus estivesse aqui na sua frente agora, mano, o que você teria pra falar com ele? Ou qual seria a sua atitude? Se tivesse uma oportunidade Só uma única, oportunidade, uma é oportunidade. coisa de 5 segundos. Se eu tivesse essa oportunidade, não teria nada que eu ia falar, porque não tenho o que falar, né? E eu não ia gastar 5 segundos pra falar alguma coisa com ele, né? Sei lá, eu ia olhar na cara dele e ia falar assim... A esposa dele tá dizendo que ele ia tirar uma selfie. Oh, poxa, bacana, eu gosto, cara. eu acho top, mas eu acho que eu ia olhar na cara dele e ia ficar parado olhando pra cara dele, assim, tipo assim, eu não ia falar nada, eu ia olhar na Em cara choque, dele. né? Não, nem em choque. Eu ia olhar e falar assim, então foi de ti, né? Foi de ti que eu passei. Na minha cabeça ia estar assim, ó, foi de ti que eu fiquei falando, então é você. Meu Tipo Deus. assim, você o cara que eu passei a minha vida inteira falando pra todo mundo, só que eu não ia falar nada, eu ia ficar olhando pra ele e na minha cabeça eu acho que ia pensar isso, eu ia ficar olhando pra cara dele e dizer assim, foi de ti que eu falei a vida inteira pra tanta gente e através do seu nome... cara, seu nome é poderoso, hein? Porque Forte, Top. coisa- Ô, Guilherme, a gente já vai encerrar, mas eu queria só te perguntar uma coisa. Sim. Você até falou hoje que você fez uma live com Jesus. Eu queria te perguntar como que foi essa experiência. Você disse que costuma a pesquisar esses atores, né, de filmes cristãos. Toda e série que eu assisto no de Netflix, série. eu procuro o Instagram deles e aí Manda mando uma mensagem. Ah, aquele Jesus lá é bonitão, cara. Eu sou fãzaço dele. É top, o E cara. você mandou a mensagem, foi respondido e o cara aceitou fazer uma live Sim, com você. quando eu mandei mensagem pra ele, eu acho que ele tinha 17 mil seguidores. Uau. Hoje ele tem... Uau. Hã? Foi Uau, na pandemia. Foi bem no começo. Legal. É o Jesus do The Chosen, pra quem não quem não sabe. Jonathan, alguma coisa que agora não sei. E aí eu mandei mensagem pra ele, ele respondeu. Primeiro eu mandei mensagem parabenizando, não foi nem pra fazer uma Aham. live. Depois que eu parabenizei que ele me respondeu, tá, eu falei assim, olha, tem muita gente no Brasil que tá assistindo, bora fazer uma live juntos. Que top. Hoje eu acho que ele tá chegando a uns 500 mil seguidores, mas Uau. assim... E aí ele fala na live, fala assim, olha, essa foi a minha primeira live internacional com alguém. Então, Que tipo assim, top. e olha que loucura. Olha aí. Penso, Então, aí foi o que eu falei. Eu falei, olha, imagina, se já foi massa com Jesus, que interpreta Jesus. Imagina com Imagina. Jesus verdadeiro. Eu fiquei muito empolgado, fiquei muito Que empolgado. top, mano. Que top. Vai, pode encerrar, Pode Nick, ir, eu vou mano. deixar Mano, pra você. finalizar, velho, será que você podia fazer uma oração pelas pessoas que estão nos acompanhando e pelo nosso pod live também, o nosso podcast? Que top. Ó, gente, foi maravilhoso poder estar com vocês, compartilhando daquilo ao qual Jesus está fazendo sobre a nossa vida. Sempre tem um detalhezinho ou outro que a gente não fala em algum outro lugar, e aí nesses podcasts a gente compartilha, né, de uma oportunidade. forma maravilhosa. Eu quero orar pela sua vida, eu quero declarar sobre a sua vida algo precioso. Deus me deu autoridade sobre a oração, porque hoje eu tenho um exército de oração, Glória de a pessoas Deus. que oram, clamam e que buscam todos os dias, às 3 da manhã. Esse exército está de pé orando no Instagram, exército de oração. E aí, todo dia 1º
de cada mês eu faço essa live de oração de madrugada. Mas todos os dias tem um povo louco ali, Separado, apaixonado por ungido. Jesus. E eu quero orar pela sua vida e declarar sobre a sua vida coisas grandiosas. Pai, eu declaro sobre a vida dos seus filhos que estão acompanhando esse momento de oração precioso aqui nesse lugar. Que o teu Espírito Santo vá até cada uma dessas vidas, os encontre aonde eles estiverem, que eles sejam tomados pela tua presença, visitados pelo teu Espírito Santo, abençoados através dessa tela de um celular, de um computador ou por um iPad, por onde eles estiverem assistindo. Que o teu Espírito Amém. Santo os abençoe, os prospere e que o Senhor os entregue cada vez mais aquilo ao qual é o propósito da vida de cada um deles. Oro também pelo Pod Life e Amém, declaro Jesus. sobre esse podcast de que cada Aleluia. mensagem gravada aqui pode alcançar centenas e centenas de vidas que precisam de uma palavra de Aleluia. transformação. Em nome de Jesus, Aleluia. é o que eu declaro. Amém, Amém. Mano, que honra, cara. Volte sempre. Quando você voltar aí, dá um toque aí pra gente fazer parte 2. É nóis. Com certeza, Glória, Guilherme, glória, mais uma glória. vez, obrigado. Que Deus continue te usando, né? Que esse seu ministério ele venha crescer cada vez mais e que muitas vidas possam ser alcançadas por Jesus através Amém. da sua. Porque a gente Glória a percebe Deus. que verdadeiramente você se colocou como instrumento, como cajado na mão do Senhor e que você faça uma boa viagem de volta aí ao Brasil. Amém. Obrigado, gente. Tamo junto. Pessoal, Para você que nos acompanhou nesse episódio, muito obrigado pela sua audiência. Não esquece do dever de casa, curta, comente e compartilhe com no mínimo 16 jovens aí, chama. em nome de Jesus, para que a vida deles também possam ser edificadas. Um beijo no seu coração, Nick. Tamo junto, Obrigado pessoal. Irmão, mais uma tamo junto, vez, tá? E a gente se vê Deus abençoe no a próximo todos. episódio. Falou. É nóis. Amém.